o André me convidou e disse o seguinte, sinta-se em casa, a casa é sua. Então eu criei o título do nosso encontro, Vir, Ser e Servir, por minha própria conta e risco. Entendeu? Ninguém criou isso, isso fui eu mesmo. Acabei tomando a liberdade aí de trabalhar dessa... Por quê? Porque eu gosto muito desse movimento, né? Da gente chegar aqui, da gente ser igreja, e então servir. A gente não cria obstáculos entre os irmãos, né? A igreja ela tem que ser conhecida pelo amor, nós seremos conhecidos pelo amor. O que isso significa? Hoje em dia, a igreja está tentando estabelecer limites de quem pode entrar e quem não pode entrar, quais são as qualificações de quem entra, e assim por diante. A gente vê regras e uma série de coisas. Cara, quem pode entrar na igreja é qualquer um. A questão é que não entra e fica do mesmo jeito. Ele tem que ser transformado. Então você vem, você passa a ser, e então a gente serve juntos. Não tem um movimento contrário a esse. Então, é em cima deste movimento que eu queria continuar conversando com vocês. Se no primeiro era uma questão de gerações, de propósito, o segundo agora é uma questão de gerações. O que é a igreja? A igreja tem uma questão de propósito. A gente vai para o caos, a gente organiza o caos, dentro da nossa comunidade e fora da nossa comunidade, a gente vai formando líderes e essa é a nossa razão de ser. Mas igreja também tem uma outra marca. Igreja é uma questão de gerações. Verdade não é? Você tem o mais 60 a mais e você tem o berçário. A questão é como é que a gente trabalha isso? Qual a importância de tudo isso? E eu quero pensar com vocês em relação a isso. Primeiro, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e o meu trabalho de conclusão de curso foi o desenvolvimento de jovens pastores. E uma das pesquisas que eu acabei lendo, que é do Barna Group 2017, ela mostra a idade dos pastores nos Estados Unidos em 2 períodos. E nessa pesquisa, ele olha para aqueles pastores que têm 40 anos ou menos, 41 a 55, 56 a 64 e 65 ou mais. E é um dado interessante. Se você ver, em 1992, você tem 33% dos pastores, eles têm menos de 40 anos. 43% dos pastores, eles têm 41 a 55 anos. 18% têm 56 a 64. Então, 65 anos ou mais, 6%. Essa pesquisa foi refeita em 2017. E o resultado foi o seguinte: com 40 anos ou menos, você só tinha 15%. Com 41 a 55, você tinha 35%. Com 56 a 64, 18%. Perdão, é que eu estou lendo o outro, né? 56 a 64, 33%, e de 65 a mais, 17%. A pesquisa, ela revelou um envelhecimento da liderança da igreja nos Estados Unidos de 92 a 2017. Eu posso estar enganado, mas no Brasil eu não vejo uma diferença nessa área. Antigamente, os seminários bíblicos, eles eram lotados de jovens. Hoje, quase todos os seminários bíblicos estão passando por um período de dificuldade financeira pela ausência de alunos. Então você percebe que os jovens, eles não estão sendo, ou não estão mais aparecendo, aqueles jovens vocacionados. Quando a pesquisa apontou as possíveis razões para o envelhecimento da liderança das igrejas, ele trabalhou o seguinte: primeiro, a expectativa de vida e aposentadoria. Um dos fatores que a igreja estava envelhecendo é porque a crise mundial também bateu nos Estados Unidos e a pessoa,
para sair da sua função, do seu cargo de pastor, ele não tinha como. A aposentadoria em si, ela não lhe dava mais o sustento, então ele tinha que estender o máximo a corda. Da mesma forma, como a crise bateu lá, e aí algumas pessoas, elas migraram para a área da liderança de igreja, para começar dando uma guinada na sua carreira, sendo esse um segundo momento da sua vida, e aí ele se torna pastor, mas numa fase mais idosa também. Então esses são dois fatores, a expectativa de vida e a aposentadoria. Um outro fator foi a escassez de novos pastores. Por que é que não tem tão jovens? E a conclusão é óbvia. Por que envelheceu? Porque não tem jovens. É quase ilógico. É óbvio. Mas eles apontam o seguinte: primeiro, o desencanto com a fé pelos mais jovens. Os jovens frustrados com a própria igreja, frustrados com o que eles têm visto dentro da igreja, as divisões causadas por política, por uma série de coisas dentro da igreja. Os jovens acabaram abandonando a fé, ou desapontados com a própria fé, por causa do exemplo dos mais velhos. O segundo fator é o fascínio dos jovens pelo empreendedorismo. Eles não querem mais crescer numa igreja junto com um pastor mais idoso, como eu e o André, e ali se tornar, quem sabe, num futuro, o sucessor ou meu ou do André. O negócio deles é partir para abrir igreja. O negócio deles é qualquer espaço, eles começam junto com os amigos a montarem as suas próprias igrejas. Das minhas áreas de atuação, e talvez a área que eu mais gosto de atuação, é o desenvolvimento de jovens pastores. Então eu tenho contato com muitos jovens pastores. A boa parte deles vão para uma conversa comigo, e o que eu escuto sempre é: eu preciso sair da igreja já. Mas cara, você entrou faz 2 anos. Não, eu preciso sair. Mas por que você quer sair? Porque eu já sei mais do que o pastor. Por que o pastor não faz isso? Por que o pastor não faz aquilo? Por que o pastor não faz aquilo? Eu falei, então, eu acho que uma das coisas que você ainda não aprendeu foi a submissão, e é por isso é que você está lá. Aquele líder que não aprendeu a ser submisso a um líder, nunca liderará. Nunca liderará. Então você está onde você está para aprender a ser submisso. Por isso que eu e o André, a gente tem que ser chato com a nova geração. Para eles aprenderem a ser submissos, serem tratados. É brincadeira, viu, gente? Vocês podem rir com isso. Mas esse é um fator, né? A questão, quem trabalha com a nova geração, a minha geração, tem ficado maluco. São pessoas que já acham que sabem tudo, que já querem entrar no mercado de trabalho ganhando fortunas, que não têm paciência para nenhum tipo de relacionamento. Na vida espiritual, eclesiástica, as coisas também têm se repetido isso. Então, trabalhar com essa nova geração exerce em nós a prática da paciência, porque é difícil. A terceira característica é a inabilidade da geração mais velha. E essa foi uma das marcas fortíssimas. Por quê? Porque uma das falas, isso para mim é fato, quando eu pego também jovens pastores, os pastores mais velhos, eles não sabem lidar com essa geração. E boa parte deles, quando um da nova geração começa a despontar, ele tem ciúmes, inveja e medo. E medo de ser trocado por aquele. São pastores que não colocam nem mesmo o jovem na fogueira para aprender a pregar. Você tem que ir para a igreja, e na igreja você vai aprender a ensinar. O pastor que me criou, Mari Veloso, ele me colocou no púlpito aos 21 anos de idade do Morumbi. Eu lembro que ele me chamou, era uma quarta-feira, ele me liga e diz, você está sentado? Eu disse, não, Ari, por quê? Então senta.
Falei, tá bom, sentei. Domingo eu quero que você pregue. Na minha cabeça, eu acho que ele não queria pregar naquele domingo, estava cansado, alguma indisposição, e me botou na fogueira. Eu falei, o quê? 21 anos, o que eu mais queria na vida era pregar no púlpito do Morumbi. Fui com a faca nos dentes, o sangue nos olhos. Na sexta-feira ele me procura, senta comigo e diz, o que é que você vai pregar? Eu disse assim, vou pregar Isaías 6. Aí ele vira para mim e fala assim, não é bacana um jovem estar falando para o mais velho a respeito de santidade. Então você não vai pregar isso não. Aí eu virei e falei assim, Ari, deixa eu te falar uma coisa. Você me convidou na quarta. Eu não sou você que tem os estudos prontos. Eu preciso ralar muito para preparar uma mensagem. Na sexta-feira, já era o fim do dia, você está falando para mim, que é para eu não usar o tema, que desde quarta eu venho trabalhando. Eu falei, cara, você vai... Eu vou para casa desesperado agora. Ele falou, ok, então vai. E eu lembro que ele sentava na primeira fileira, com uma agenda aberta, e você ia falando, ele ia anotando, eu dizia, estou me dando mal. Porque ele está anotando ali tudo o que eu estou falando de errado. Eu lembro que quando terminou o culto, ele estava na porta e eu vi, ele puxou e me deu um abraço, e a fala dele de incentivo de um dos pontos que eu trabalhei, ele falou assim, você foi muito bem nesse ponto. Saí ali achando, cara, se me derem uma lâmpada incandescente na mão, eu acendo, tamanho o poder que eu estava ali espiritual. Mas o jovem, ele sofre às vezes com o pastor mais velho, porque o pastor mais velho não sabe lidar com a nova geração. As igrejas dividem em áreas onde a igreja no salão principal tem uma qualidade. As outras áreas, a qualidade é bem inferior. A gente tem que aprender a desenvolver a nova geração. A gente tem que ralar. Eu amo estar no meio dessa moçada. Na verdade, o meu propósito é ser muito mais conhecido pela liderança que eu formei do que pela igreja que eu formei. Eu quero mesmo é desenvolver jovens pastores. Então você olha para isso e diz, cara, aqui houve um envelhecimento das lideranças. Por quê? Porque os pastores não souberam lidar com as gerações abaixo. Tem um texto que eu gosto bastante, que ele está em Juízes 2:10, que diz, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito. Ele trabalha esse conceito após a geração de Josué e Calebe morrerem. Interessante que quando Josué e Calebe estão com os seus contemporâneos, e eles são enviados com outros 10 para pesquisar, para checar, para avaliar a terra de Canaã, a terra que manavam leite e mel, os 12 vão. Eles voltam do vale de Escol com cachos de uvas que 2 homens precisavam carregar. Ao chegar ali, os 10 espias dizem, os 12 espias dizem a mesma coisa, a terra é boa, manam leite e mel dela mesmo. Mas 10 apontaram o seguinte, existem gigantes lá e a gente vai tomar uma surra. Não vamos. Os outros 2, Josué e Calebe, dizem, sim, existem gigantes. Mas Deus disse que nos daria. Então a vitória é nossa, vamos. Na verdade, a nação ali ouviu os 10. E diz que todos aqueles acima de 20 anos, eles morreram no deserto. E somente os abaixo de 20 anos é que entraram e desfrutaram de Canaã. Aqui, essa geração já acabara. Essa que viveu no deserto. Essa que cresceu
a infância foi no deserto. Sua pré-adolescência e adolescência foi no deserto. Eles viram milagres como viram a provisão de Deus, eles viram a coluna de fumaça, eles viram o fogo, eles viram Moisés enfrentando, eles viram o grande, eles caminharam os 40 anos e diz que nem as suas sandálias se puíram. Isso hoje em dia seria a realização de qualquer pai. Eu sou pai de 2 meninos. Quando eles eram meninos, 2 homens, né? Um tem 24, o outro tem 22. O de 22 casa agora em julho. Mas quando eles eram moleques, o meu sonho era ter uma sandália dessa, porque eles comem tênis, eu acho, né? Então, eles foram daquela geração que passaram os 40 anos, as roupas estavam intactas e as sandálias também. E diz que depois dessa geração toda, morreu. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Eu acho esse um dos textos mais tristes. Os avós experimentaram. Os pais conheceram. Os filhos não sabiam nada a respeito de Deus, do Deus de Israel, quem ele era e o que ele havia feito. Coisa triste. Que desafio para nós. Porque o texto está dizendo que eu sou responsável por pelo menos 2 gerações à frente. Que eu impacto gerações à frente. Que a minha vida não pode ser de forma nenhuma uma vida somente para a minha geração. Mas aquilo que eu estou fazendo hoje, ela tem que ser feita e construída para a próxima geração. Por isso que eu acredito que uma igreja ela tem que visar a próxima geração para a continuidade da própria igreja. As crianças, os adolescentes, pré-adolescentes e jovens tem que ser um trabalho onde a igreja coloca propósito, estabelece recursos, traz jovens pastores, investe mesmo, porque a nova geração, ela não só traz a vida para dentro da igreja, mas é a melhor maneira de se perpetuar a continuidade do propósito da igreja. Porque o mais triste é nós sermos uma geração tremenda, poderosa com Deus, mas 2 gerações depois. E não é que eles não sabiam somente quem Deus era e o que ele tinha feito. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que eles procuraram outros ídolos. Eles cultuaram a Baal. Eles procuraram o que havia de mais pesado em idolatria naquela época. 2 gerações depois. 2 gerações depois. Gosto muito de um estudo da PEC, quando ela trabalha essa questão geracional, o que ela chama de janela 414. A PEC, o próximo slide, por favor, ela traz o seguinte desenvolvimento. 4% da população cristã recebeu a Cristo depois dos 30 anos de idade. 10% dessa população, eles receberam a Cristo entre 15 e 30 anos. Daqueles que conheceram a Cristo, 35% receberam a Cristo entre 10 e 15 anos. 50% recebeu a Cristo entre 4 e 10 anos. E 1% recebeu a Cristo entre 0 e 4 anos. Se a gente vai pensar estrategicamente, e Paulo nos ensinou a ser estratégicos, qual é, como igreja, aonde é que a gente tem que investir toda a nossa força? Essa pesquisa apresenta que 85% dos que receberam a Cristo receberam entre 4 e 15 anos. Esse deveria ser o movimento da nossa igreja. A nossa igreja deveria olhar para essa fase, para esse grupo, para esse povo, dizer,
a gente vai investir neles, porque é aí que a salvação acontece. É nessa fase que o terreno está mais preparado para a semente do evangelho ser lançada. Portanto, nova geração se tornou um valor, porque nós não queremos ser uma igreja que depois dessa geração morrer, se levantar uma nova geração que não conhece Deus e nem o que Ele fez. Tem um texto de Atos 13:36 que diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele descansou. Tendo, pois, Davi servido. Olha só, eu estou na minha geração porque eu preciso servir. Eu estou na minha geração porque o ser e servir faz parte. Eu tenho trabalhado com um pastor com quem eu gosto bastante, que ele está passando por uma fase de correção de rumo. Ele está no ministério afastado agora. E recentemente, ontem ou hoje, ele me mandou um WhatsApp dizendo: olha, estou há 8 meses distante do meu ministério. E ele ficou distante por um erro moral. E a minha fala para ele foi: a gente está fazendo alguns estudos juntos. A minha fala para ele foi: você não está parado. Você não está distante do seu ministério. O que Deus está fazendo agora é trabalhando naquilo que você é, para que você venha a fazer depois. Porque o fazer sem ser é oco. Vai levar essa coisa que você chegou. E a gente só consegue distribuir aquilo que nós temos. Pegaram o pão, partiram o pão, e deram graças, partiram e distribuíram. Sem o pão não tem como partir e distribuir. Sem a vida não tem como eu partir e dividir e dividir. Não tem como. Eu preciso disso. Eu preciso viver dessa forma. Tendo, pois, Davi, olha que legal, ao propósito de Deus. Deus tem um propósito para a nossa geração. A nossa geração tem características. E as características da nossa geração, elas não valem para a próxima geração. Porque para a próxima geração, Deus tem um propósito. O propósito da minha geração é esse. O propósito da minha geração está aí. Deus me levantou para ir nesse propósito. Mas a outra geração, ela não vai seguir o meu propósito. Ela vai seguir o propósito de Deus. E sabe o que é interessante? Deus, ele não conta o tempo em segundos e minutos. Deus conta o tempo em propósito. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tiago 1, tende por motivo de toda alegria o passar por provação. Tiago parece que bebeu muito vinho da transformação e escreve esse texto, né? Quer dizer, tende motivo por muita alegria passar por provação. Quem é que quer passar por provação? Que coisa boa, eu estou rindo à toa. Ninguém, né? Porque Tiago, ele traz à luz o propósito. Na provação, você entra imaturo, mas você sai maduro. Esse é o propósito. Por isso, na provação, ele diz, tem que ter, por ação completa, a perseverança. Você entra imaturo na provação e você vai sair maduro por causa da perseverança. A perseverança, ela não existe sem a dimensão tempo. Eu não persevero fora do tempo, eu persevero porque existe tempo.
porque está inserido dentro de um tempo. Que tempo é esse? O tempo do propósito. Daquele que eu entro imaturo e saio maduro. Portanto, Deus trabalha sempre com um propósito. E com esse meu amigo jovem pastor, o que eu estou trabalhando nele é exatamente isso. Você está vivendo agora o tempo de um propósito. E a Bíblia nos ensina que a gente pode remir o tempo. O que significa remir o tempo? Compreender o propósito e viver o propósito muito mais rápido. Porque o tempo, segundo a Bíblia, ele é vivido a partir de propósitos. Ele é contado a partir de propósitos. Então, tendo, pois, Davi servido, ele serviu ao propósito de Deus, quando? Em sua geração. Naqueles que estavam ali com ele serviu o propósito. Naqueles que estavam próximo dele, e o que é triste, é que foi um servir ao propósito de Deus para aquela geração, sem pensar na próxima geração. Porque a próxima geração de Davi já começou uma decadência moral e espiritual, e a terceira geração vem com uma divisão completa dentro de Israel. Verdade ou mentira? Então, servir ao propósito tem que alcançar. Servir ao propósito de Deus, a sua geração, tem que alcançar a próxima geração. Não tem como. Não tem como. Tem um pastor chamado David Wright, que ele diz o seguinte: capacitar uma geração de jovens conectada globalmente para sair em missão é uma das coisas mais estratégicas que a igreja pode fazer para o avanço do reino de Deus. Quando a gente chegar na eternidade, a gente vai chegar junto com todos os outros cristãos, né? Porque a Bíblia diz que ninguém foi primeiro. Hebreus 11 diz que a galeria dos heróis da fé, ele termina falando de homens e mulheres que enfrentaram reis, que fizeram, homens dos quais o mundo não era digno, e por causa disso eles foram tirados deste mundo para que eles não fossem, que a tarefa não fosse concluída na vida deles sem nós. Eu acho esse texto interessante. O que ele está querendo dizer? Quando a gente pega Tessalonicenses, que fala a respeito da morte, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, para que a tristeza de vocês não seja semelhante à tristeza daqueles que não têm esperança. Paulo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 13, ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com esses aqui que morreram, para que a tristeza de vocês não seja igual à tristeza daqueles que não têm esperança. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que ali há esperança, mesmo na tristeza, porque a morte nos traz tristeza. O que Jesus está fazendo é vencendo a morte. Porque o pecado desfigurou tudo. E o pecado é a anticriação. E a anticriação, a partir do pecado, leva à morte. Qual é a criação? A nova criação, onde Deus está fazendo novas todas as coisas a partir da vida. Cristo morre e ressuscita. Então nós não nascemos para a morte nos causa tristeza mesmo. Jesus, diante da morte do seu amigo, chorou. E o texto continua dizendo que a nossa esperança, ela está fundamentada no seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, cremos também que estes que morreram, um dia ressuscitarão com ele. E nós, estivermos vivos, seremos arrebatados. E com eles, na nuvem, passaremos uma eternidade com Deus. Aquele que dorme não chegou primeiro. No reino dos céus, ninguém vive individualmente. No reino dos céus, a gente cruzará a linha de chegada todo estrupiado, sem olhos, sem braços, arrastando, mas na hora que para, e todo mundo junto, vamos gente! Na hora que cruzar, é nova vida em Cristo Jesus, e a gente vai cruzar todo mundo juntos. Por isso que é gostoso da gente pensar isso. No reino dos céus,
Ninguém vai passar sozinho. A gente passa juntos. Por isso que a igreja precisa ser primeiro, para servir depois. Porque se ela não for, vai soar oco. Se ela não sabe quem é Deus e os seus feitos, soará oco. Capacitar uma geração de jovens conectada globalmente para sair em missão é uma das coisas mais estratégicas que a igreja pode fazer para o avanço do reino de Deus. O exemplo de Moisés, que investiu em Josué pra caramba. Mas Josué não replicou. A terceira geração depois de Josué não conhecia Deus e nem o que ele fez. Muito pelo contrário, uma geração que buscou o mal. A geração de Davi viu o rei Davi expandir a nação e colocar a nação numa condição como ninguém nunca vira antes. Nunca Israel esteve numa condição como quando esteve com Davi. Tanto que até hoje o judeu espera a volta de um rei como Davi. Mas foi uma geração e duas depois se misturaram com outros deuses, se dividindo. Uma parte foi invadida pela Síria e não sobrou nada até hoje. A outra parte foi para um exílio, sofrendo horrores e até hoje. Interessante isso, né? Nós somos uma geração que compõe uma igreja que precisa ser para servir o propósito de Deus à nossa geração, impactando a próxima geração. Senão a gente está sendo egoísta pra caramba. Nós estamos criando um ambiente muito legal para a nossa geração, sem pensar no que a próxima geração merece. Inclusive, eu tenho falado para todos os casais com filhos na nossa igreja, que se a nossa igreja, os filhos não se adaptaram, mas eles gostaram, porque lá em Vinhedo, na Ibaviva, o pastor é muito bonito, é diferente do pastor aqui de vocês. Lá a beleza é explícita. Se vocês não gostaram da beleza do... Estão aqui porque vocês gostaram da beleza do pastor, vão para a comunidade Batista Santo André. Lá o pastor não tem essa beleza toda, mas as crianças vão se identificar. Ok. Nenhuma igreja é concorrente da outra. Graças a Deus por isso. Eu prefiro meus filhos numa igreja que eles vão crescer, se identificar, conhecer a Jesus, experimentar a Jesus, viver a Jesus, mesmo que eu não goste do louvor, do pastor, da igreja, mas é melhor ali, porque a minha geração, ela tem que servir essa próxima geração. E o que eu quero fazer é ganhar essa geração para Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto de Juízes, ele traz uma condição terrível. Depois de que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Olha as duas afirmações finais. Que não conhecia o Senhor. Não existe uma tristeza maior na minha vida de ver uma pessoa saindo da nossa igreja por um motivo besta qualquer. Por exemplo, na polarização política, eu tive gente que saiu da nossa igreja porque nós não nos posicionamos pelo partido A ou B. E dos dois lados tiveram gente que saíram, pessoas que saíram, porque nós não nos posicionamos. Na hora que vinham conversar comigo, tão arredios, tão cheio de ódio, o diabo já tomou conta do seu coração. Eu olhava para aquela pessoa e o meu desespero era: você não conheceu a Jesus Cristo.
porque nenhuma ideologia é maior do que Cristo. Se você está saindo de uma igreja por causa de uma visão ideológica, você nunca entrou por causa de Jesus Cristo, e esse é o meu desespero. Essa é a minha tristeza. Essa é a minha luta. Uma geração que não conhecia o Senhor, que nunca experimentou quem Ele é, que nunca ouviu a sua voz, que nunca foi direcionado por Ele. Uma geração que nunca viu a coluna de fumaça, nem a coluna de fogo, que nunca viu da pedra brotar água. Uma geração que nunca viu, no meio de todas as crises que nós estamos vivendo, tanto depois de uma pandemia como de uma polarização, nunca viu um Deus, conheceu um Deus que faz com que a sua paz domine a mente e o coração dele, porque este Deus é o Deus da paz que está ao lado dele. Filipenses 4. Não andem ansiosos em tudo. Tornem Deus conhecedores das suas necessidades, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Se vocês devem pensar em alguma coisa, pensem em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, tudo que tem boa fama. Porque assim, o Deus da paz estará com você. Sabe o que eu acho bacana? Não é que é um Deus de paz. Um Deus que vira para você e fala assim, ó, paz e amor, viu? Nós estamos bem. Não tem guerras entre nós, dificuldades. Eu sou pela paz. Você pecou, mas tudo bem. Eu sou pela paz. É o Deus da paz. É da onde a paz sai. É a fonte da paz. Só existe estabilidade interior. Os medos se vão, as inseguranças se vão, as incertezas do futuro se acabam por uma razão única e exclusiva. Porque Deus está ali presente. E o meu presente e o meu futuro está na mão desse Deus. Eu não preciso temer, eu não preciso estar inseguro, eu não preciso ter nenhuma crise, porque eu sei quem está no controle. Eu o conheço e eu sei o que Ele faz. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Uma geração que não conheceu esse Deus. Experimentou quem Ele é e o que Ele tem feito. Que desafio da gente ser igreja. Não é uma igreja para agora, mas é uma igreja para agora e vai alcançar lá na frente. Quando a gente não for mais igreja, uma igreja é, porque nós fomos igreja um dia. Que assim seja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.